O filme mais polêmico do ano finalmente estreou nos cinemas, então hoje vamos conversar sobre O Morro dos Ventos Vivantes, a nova adaptação dessa história, dirigida pela Emerald Fennell e protagonizada pela Margot Robbie e pelo Jacob Elordi. O filme chega essa semana nos cinemas, dia 12, mas eu já assisti ele no dia 4, então eu tive bastante tempo pra pensar e pra refletir sobre o que eu assisti e realmente ter a minha opinião concreta aqui nesse vídeo. Não vão ter spoilers gigantes aqui, se tiver eu vou avisar antes, mas se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo assistir o meu vídeo de primeiras impressões que eu postei aqui no Shorts, também nas minhas redes sociais, pra você saber o que esperar, mas sem estragar a sua experiência. Mas se você já assistiu o filme ou não se importa com pequenos spoilers, vamos conversar sobre, mas antes já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada que eu posto, me segue nas redes sociais que é muito importante, e é isso, vamos conversar sobre Wuthering Heights, O Morro dos Ventos Vivantes. Primeira coisa que eu acho que é um ponto muito importante de frisar, de destacar aqui no início. Eu não li o livro, eu fui pra sessão do filme sem saber nada da história, eu sabia o básico do básico, que era um relacionamento proibido, que era um relacionamento que tinha muitos problemas, que era uma coisa extremamente não saudável e que era uma história trágica. Era isso que eu sabia. Eu também tinha noção de todas as polêmicas envolvendo esse filme, porque desde que o Jacob Elordi foi anunciado como Radcliffe, tiveram várias polêmicas, porque no livro o personagem não é branco, e eles colocaram o Jacob Elordi pra interpretar ele. Além disso, também existiam polêmicas pelo teor mais sexual do filme, e é uma coisa que não existe no livro que eu saiba, então existiam muitas polêmicas, é o filme mais polêmico do ano com toda certeza, mas aqui eu vou falar pra vocês sobre uma pessoa que não leu o livro e que gostou do filme. Eu já vou deixar isso bem claro pra vocês, eu não amei, eu não achei a oitava maravilha do mundo, mas eu gostei. A nota pra ele é um 7, 7,5, eu realmente me diverti, eu tive muitas reações diferentes enquanto eu assistia, tinha momentos que eu estava amando, tinha momentos que eu estava meio, meu Deus, que vergonha alheia, mas foi um filme que me causou sentimentos, em diversos momentos, sentimentos diferentes, então eu não tenho como falar pra vocês que eu não gostei, que eu odiei, só pra seguir essa parte ali de polêmicas de todo mundo odiar o filme mesmo antes dele ser lançado. Antes de assistir, eu sim estava com o pé atrás, eu estava pensando que ou vai ser muito bom ou vai ser a maior bomba que eu já vi na minha vida. Acabou que não foi nenhum nem outro, foi um filme bom. Eu não fiquei extremamente tocada e emocionada igual muita gente ficou, mas eu também não odiei igual outras pessoas. Eu estou realmente ali em cima do muro no meio termo. Mas agora eu vou destrinchar a minha opinião sobre isso em alguns elementos principais do filme, né? Eu quero primeiramente falar sobre a parte que eu mais amei, que eu acho que vai ser a favorita de todo mundo e que já chamou atenção desde o trailer, que é o visual desse filme. Os figurinos, eles não seguem muito a época, por exemplo, não existia tecido de plástico em 1800, mas no filme a Margot Robbie usa um vestido bem Barbie. Eles não seguem muito a questão ali de época, de tempo, de elementos visuais por isso, mas eles são tão criativos, eles fazem coisas tão bonitas na tela, que eu acho que eles têm essa liberdade, eu realmente passo um pano bem bonito ali, porque funciona, é um filme extremamente lindo, a construção de cenário é impecável, a direção da Emerald Fennell é muito boa também, a gente tem cenas muito lindas nesse filme, então a parte visual, a parte técnica de figurino, de maquiagem é perfeita. A ambientação desse filme é de outro mundo, gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu assisti o filme em IMAX, então a experiência que eu tive visual desse filme, talvez seja por isso que eu amei tanto, porque às vezes eu tava pensando, nossa, esse diálogo tá meio fanfic, mas tava tão bonito na tela que eu tava, meu Deus, como que eu não vou gostar disso? Olha pra essa cena, olha esse fundo mais azulado, mais gótico e do nada um vestido vermelho vibrante no meio, sabe? Ai, incrível! Eu também quero destacar aqui os looks da Margot Robbie na divulgação do filme. Eu tenho as minhas questões ali com a questão da relação dela com o Jacob Elordi. Eu acho que foi uma forçação ali realmente, um marketing que não precisava existir. Mas os looks dela, eu me inspirei um pouco nesse aqui, porque ela usa bastante renda e bastante roupa preta com detalhes vermelhos. Acabou que o meu detalhe vermelho único foi no batom mesmo, porque eu não tenho coisas muito vermelhas. Ela usa um colar que tem uma cruz. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei obcecada pela divulgação de Wuthering Heights, porque é simplesmente magnífica. Já puxando aí o ponto de química de Jacob Elordi e Margot Robbie, no filme eles funcionam muito bem. Eu realmente gostei bastante ali deles como um casal. Eles funcionam, eles têm química. Eu acho que o filme ele se perde um pouco em alguns momentos, e aqui entra o meu ponto principal que eu não curti tanto,
porque o filme ele vai por vários tons diferentes. A Margot Robbie tinha falado já em entrevista que desde a primeira cena você tem certeza que vai ser diferente do livro. A primeira cena já é impactante e você entende qual que vai ser o tom do filme dali pra frente. Vai ser uma coisa meio perturbadora, meio... tem algo estranho acontecendo aqui, mas ao mesmo tempo tem um teor mais... se é que vocês me entendem. Então é um filme que ele brinca muito com isso e que ele é desconfortável em muitas cenas. E essa é a intenção dele. Eu gosto disso, mas eu acho que ele se perde um pouco. Em algumas cenas eles trazem um teor mais cômico, então tem umas sacadas assim, um humor mais ácido, o que eu gostei, mas eles não fazem isso o tempo todo, eles fazem poucos momentos, meio que destoa do resto do filme, mas também existem momentos, principalmente uma cena específica, que eu não vou entrar em detalhes aqui qual que é, mas se você assistir você vai saber qual que é a cena que eu tô falando. É uma cena que tá a Margot Robbie sentada num balanço, e atrás dela tem a outra personagem ali, e elas estão conversando. E naquele momento a gente percebe, pela primeira vez no filme, o quão maluca a personagem da Margot Robbie é. E a gente vê porque a expressão facial dela muda, a trilha sonora muda pra uma música super tensa, a direção parece que fica mais cautelosa, assim. É uma cena muito boa. E naquele momento eu pensei, nossa, aqui o filme vai virar uma chavezinha e vai ficar possessivo, vai ficar mais obscuro, vai ficar incrível. E não ficou. Foi uma cena meio que isolada. Então, eu acho que mesmo nos momentos que eles querem trazer pra gente uma tensão maior entre... a tensão entre os brothers, a tensão entre os personagens ali, de trazer esse amor mais obsessivo, eu acho que eles conseguem em alguns momentos, mas eles não fazem o suficiente. Então, eu acho que o filme talvez não tenha entendido 100% qual que era o tom que eles queriam trazer. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem cenas muito tensas, a gente também tem cenas que poderiam ser muito tensas e poderiam acrescentar muito, mas na verdade elas acabam sendo um diálogo meio bobo, com falas repetitivas e que tem uma música da Charli XCX estourando no fundo e tirando completamente a nossa imersão. Porque é esquisito. Você está assistindo um filme de época e eu consigo 100% ignorar a parte estética de roupas, do mais de figurinos, porque eu acho que é tudo tão lindo que eu ignoro. Mas agora, é difícil eu estar assistindo uma cena que eles estão com drama, chorando, se afastando e começa a tocar Charli XCX no fundo. E não é o problema a música, eu gostei da música. Eu não sou muito fã da Charli, mas eu gosto de algumas músicas dela. E eu estou muito animada pra escutar o álbum que ela vai lançar, né, pra esse filme. Só que eu esperava que fossem tocar pouquíssimas músicas na trilha sonora do filme. Ou se eles tocassem, talvez eu queria que eles tivessem usado uma versão instrumental. Só que não. Às vezes tá a Margot Robbie chorando, muito irritada na tela, e tá tocando Charli XCX no fundo. E eu acho que destoa muito, não é algo que encaixa. Pra mim teve uma montagem específica ali no terceiro ato, se eu não me engano, que foram várias cenas, assim, do casal, e tava tocando Charli no fundo. E assim, eu apostaria que eles vão cortar aquela parte ali do filme daqui a um tempo e lançar como clipe da música no YouTube. Sem editar nem nada. Porque é um clipe feito ali, na tela do cinema. Então, eu acho que o filme, ele destoa um pouquinho e ele se perde um pouco no tom. Tanto nessa parte de eles não saberem se eles vão fazer piadinhas, ou se eles vão trazer essa obsessão e trazer uma trilha sonora mais profunda, ou eles vão fazer um videoclipe da Charli XCX. Eu sinto que o filme, ele se perde em alguns momentos ali, porque parece que eles juntaram muitas coisas diferentes e quiseram fazer um filme só. Eu acho que a Emerald Fennell poderia ter escolhido uma dessas coisas só. Ter feito um filme inteiro com humor ácido. Ou ter feito um filme inteiro com eles completamente obcecados um pelo outro. Porque eles são obcecados pelo outro. Não chega lá, sabe? Eles não conseguem atingir um nível que você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Em alguns momentos sim, mas não é o tempo todo. E eu queria ter ficado muito mais desconfortável. Porque a primeira cena é extremamente desconfortável. E tu fica, o que tá acontecendo? O que eu tô assistindo? Se for assim até o final, nota 10. Mas não é. Então, eu sinto que o filme poderia ter sido muito mais do que ele foi. Mas como eu falei pra vocês lá no início, eu não odiei esse filme. Eu gostei dele. Eu acho que, por eu não ter nenhum spoiler, assim, grande da história, quando chega no final e acontece o que acontece, eu fiquei assim, será que é assim no livro? Descobri que não é. Né? A gente tem alguns acontecimentos parecidos, mas eles não são exatamente iguais. Eu vou falar agora o spoiler descarado, então se você ainda não assistiu o filme e não quer saber o spoiler descarado do final do filme, sai do vídeo. Mas falando aqui realmente, a gente vê que a Cat morre e o Radcliffe fica ali abraçado com ela e ele fica vendo e lembrando de cenas dos dois crianças. E esses flashbacks me deram uma emocionada. Eu não cheguei a chorar no filme, mas eles tentaram ali, eles quase conseguiram me tirar uma lágrima. No livro, pelo que eu li ali de resumo,
A Cat, ela morre sim, só que ela tem uma filha. E o Radcliffe, ele fica totalmente traumatizado e maluco da cabeça e faz um monte de coisa horrível. Mas no futuro, a filha da Cat vai acabar se casando e tudo mais, e vai meio que acabar com esse ciclo de violência ali que eles tinham entre os dois. No filme, o final é mais trágico, né? Porque a gente vê que a Cat, ela não tem a filha, ela morre. E o final é ele abraçado com ela ali, desesperado, com os flashbacks tristes, e o filme acaba. E então o filme acaba numa cena que você fica assim na cadeira do cinema, olhando pra tela, querendo chorar, ao mesmo tempo que está tocando Charlie XCX nos créditos de novo. Então, eu sinto que a mudança de tom acontece até no final do filme. Mas foi uma cena bonita, eu gosto do final, eu acho que talvez seja uma quebra de expectativa pra quem leu o livro, e pra quem não leu também, não sabe nada da história, fica meio... Eu gosto do filme, eu acho que ele começa muito bem e ele te choca na primeira cena. Aí o meio, ele dá uma perdidinha, às vezes parece que ele vai crescer muito, às vezes parece que ele tá... Ai, que diálogo é esse? O Wattpad faria melhor. Mas no final eu acho que ele cresce de novo, e eu gosto muito da cena final do filme, eu acho que ela é muito bem colocada ali. Então, Morro dos Ventos Uivantes foi um filme que, pra mim, ele cumpre o que ele prometeu. Eu acho que ele poderia ser melhor, com toda certeza, sempre dá pra melhorar, mas eu gosto do que ele entregou, e eu não vou entrar na onda de, meu Deus, esse filme é a pior coisa já feita na história do cinema, porque não é. Eu acho que poderia ser melhor, com toda certeza. Eu acho que eles poderiam ter feito uma versão mais fiel ao livro, com toda certeza. Eu acho que eles poderiam ter aproveitado as aspas ali no nome e ter feito meio que uma brincadeira de enganar trouxa. Na verdade, não ser uma adaptação e ser sim uma leitora lendo o livro e se imaginando, por isso que é tão diferente. Existiam teorias dos fãs sobre o que era a história pra tentar passar um pano ali para essas mudanças, que talvez tivessem sido melhores. Eu entrei na sala de cinema com zero expectativas e eu acho que isso me ajudou a gostar mais do filme. Mas é isso, comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre o Morro dos Ventos Uivantes, essa nova versão de 2026. Seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ver nada que eu posto e me segue nas redes sociais, que é muito importante, porque eu tô postando muitos conteúdos sobre esse filme lá também. Um beijo e tchau!